Oi, gente! Primeiramente, uma abençoada semana para todos nós. Hoje é segunda-feira, é um pouquinho mais de 11 horas, né? E eu aqui, né, parecendo que não tem nada para fazer, porque eu tive uma crise de ansiedade muito forte, muitos medos, sabe? Mas o vídeo de hoje não é sobre isso. Durante a noite, então eu tô um pouco assim aflita, tenho louça para lavar, a pia tá cheia de prato, tenho a casa para varrer, só mesmo deu um jeitinho no almoço. E acordei bem tarde hoje, sabe? Porque a mente tá um turbilhão. E espero que esse microfone não descarregue, porque eu não carreguei ele, gravei um outro vídeo com ele, então espero que ele não chegue a descarregar. Então, primeiramente, né, uma abençoada semana, muita fé, muita paz, e não deixe as preocupações tirar a tua paz, assim como ela fez comigo, né? Sentir até aquele, sabe aquela sensação de quando te dá medo ou ansiedade e ela ataca teu estômago? É, né, eu tive uma crise de ansiedade muito forte desde madrugada, então tô com o estômago meio ruim, sabe? Até pra tomar café foi um pouco doloroso, tava doendo. Sabe aquela sensação, né? Quem tem ansiedade sabe como é. Então, gente, o que eu queria trazer aqui é mais uma vez sobre compras, né? Quem acompanha aqui os vídeos sabe que eu sou uma pessoa que está na luta contra as compras. E vamos ser sinceros, hoje em dia, né? Infelizmente, grande parte das pessoas, né, fomos condicionados a sermos assim, achar que para sermos felizes estamos sempre precisando de algo. Enquanto eu estava desenhando agora de madrugada, eu estava ouvindo uma pregação do Padre Léo, onde ele fala sobre isso, que colocaram na nossa mente, né, fizeram a gente acreditar que para ser feliz a gente sempre precisa de algo. Exemplo, às vezes você tem uma roupa X, tá? Você tem um vestido, mas colocaram na sua cabeça que para você ser feliz você precisa da nova tendência de vestido que lançaram. Mesmo que o seu seja novo, era o vestido que você queria, mas ele passa a ser insuficiente porque lançou uma nova tendência. Então você para de gostar daquele vestido e passa a desejar ter outro, né? Porque te coloca. Eu vou trazer aqui um curto exemplo. No ano de 2020, 2019, finalzinho, eu vi um coturno pela primeira vez. E eu me apaixonei por coturno porque eu sempre amei botas. Então eu pensei, eu preciso de um coturno. Eu só serei feliz. Tipo, eu botei isso na cabeça. Eu só serei feliz se eu tiver um coturno. Então eu fiz de tudo atrás desse coturno. Eu passei o finalzinho de 2019, o ano de 2020, e em lugar nenhum eu consegui encontrar esse coturno, porque não era tão comum. Depois se tornou tendência, né? Mas quando eu queria, ele não era tão comum. Era algo assim que era muito difícil. Eu lembro que eu procurei aqui na cidade. E eu só consegui comprar na internet no ano de 2021. Então, quando eu consegui comprar, ele estourou, sabe? Se tornou uma tendência. E, tipo, eu falei que eu só seria feliz se eu tivesse ele, que eu só teria as roupas bonitas, né? Looks bonitos se eu tivesse ele. E quando eu consegui ele, eu não me sentia feliz. Sabe, cadê toda aquela felicidade que falaram que eu ia ter se eu tivesse aquilo? Eu não tinha, sabe? Então, não é à toa que eu usei ele, gente, eu acho que eu usei ele umas menos de 15 vezes, ou 15 vezes. E depois eu tive que doar porque ficou muito apertado no meu pé. E tipo, quando eu doei, eu não senti nada, 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 nada. Entende? Muitas vezes colocam na nossa cabeça que pra gente ser feliz, a gente está sempre precisando de algo. Então você vai ver muitas pessoas com isso, sabe? Acha que precisa da coisa X. Não é à toa que quando a gente tem ansiedade ou tá triste, a gente quer comprar. Comprar qualquer coisa, porque. Então, é isso que eu tô querendo trazer aqui nesse vídeo. As coisas que você quer, as coisas que eu quero. É realmente a gente que quer ou alguém disse que a gente precisava? Tipo, aquele coturno, alguém me disse que eu precisava dele. Então, eu tava vendo esses dias e aconteceu várias vezes esse ano. Eu tô numa luta e graças a Deus, assim, roupa, eu não tô conseguindo. Não tô conseguindo, não. Não tô querendo, na verdade, comprar. Só que em outras coisas eu tô o tempo todo, sabe? Numa luta, né? O tempo todo querendo, comprando não. Numa luta pra não comprar. E esses dias, tava tranquilo, eu comprei
dois esmaltes. Um é esse que eu tô nas unhas, é um verde muito bonito. E o outro é um rosinha. Rosinha? Nude, nude. E quando eu vi alguém falar alguma coisa a respeito, né, da coleção desse outro esmalte, tipo, eu comprei aquele esmalte porque eu gostei da cor. E era só isso, eu não queria, mas pra mim não importava se aquele esmalte tinha uma nova coleção, que cores tinha na coleção. Eu só queria aquele esmalte pronto. Só que quando alguém falou que tinha uma coleção e que queria um esmalte daquele, eu fui pesquisar e eu descobri que tinha uma coleção. E aí pronto, eu comecei a desejar, a querer e a ter ansiedade para ter aquela coleção. Mas por quê? Se antes de eu saber que aquilo existia, eu não queria. Entende? Aí muitas vezes você fala, ai, mas eu quero por mim mesmo. Mas como se antes você não sabia que existia, você estava tranquilo, você comprou uma unidade, você não parou para pensar, ah, será que tem novas cores? Deixa eu pesquisar. Não passou pela minha cabeça em momento nenhum. Só que depois que alguém falou sobre, eu falei para mim que eu precisava ter. Eu fui em vários mercados aqui da cidade, né? Eu procurei no mercado aqui da cidade. Fiz meu noivo procurar em outra cidade. Olhei na internet e eu tava decidida a comprar. Até que eu parei para pensar. Eu sou um ser pensante. Eu comecei a me perguntar. Eu assisti um vídeo onde o cara falava, né, para se fazer as perguntas. E Padre Léo, ele sempre fala, né, nas pregações dele antigas. Então, eu recomendo muito a você assistir pregações do Padre Léo, porque são muito boas, tá? Tá me ajudando muito. E ele falava assim, para você se perguntar, por que você quer isso? Primeiramente, você pode comprar, e por que você quer isso? É porque realmente você quer? Ou alguém ou as propagandas colocaram na sua cabeça que você precisa? Então, quando eu tava olhando, no mesmo dia, né, acho que foi sábado, eu parei e fiz, caramba, eu não quero isso porque eu quero, porque eu tô nessa obsessão louca de estar procurando em supermercado, porque aqui na cidade nem um supermercado tinha. E olhando na internet, eu passei horas olhando na internet o lugar que era mais barato, aquele esmalte. E eu comecei a me perguntar, por que eu tô fazendo isso se de fato, se alguém não tivesse me contado que existia essa linha, eu jamais iria saber, eu jamais iria atrás, eu jamais ia dizer, eu quero a linha completa. Porque não me importava, a única coisa, o esmalte que eu queria era aquele que eu comprei. Então aí eu parei para pensar, eu me fiz a pergunta, você quer realmente porque você quer ou simplesmente porque alguém falou que você tem que ter ou porque ela disse que a linha era bonita? Então era a segunda opção. E eu parei para pensar, se essa pessoa não tivesse me dito, eu não teria procurado essa linha. E mesmo se eu tivesse visto os esmaltes dessa linha, por conta própria, sem ouvir a voz de ninguém, validação nenhuma de ninguém, né? Sem ouvir o que as pessoas estavam falando, eu não iria querer. Eu não iria comprar esses esmaltes, porque não era o que eu queria. Então ali eu entendi, sabe? A gente temos que nos fazer perguntas antes de comprar qualquer coisa. Porque chega um momento que às vezes a gente compra coisa só por comprar. E quantas vezes a gente tem coisas dentro da nossa casa que a gente nunca usou e foi só dinheiro jogado fora? Sabe? Quando você olha, você para pra pensar. Quando você realmente para pra pensar, você se pergunta, eu tô fazendo isso realmente porque eu quero ou porque algo ou alguém tá ditando isso pra mim, tá dizendo que eu tenho que fazer isso, que eu preciso fazer isso. Então a gente tem que ter cuidado, porque imagina só, eu só serei feliz se eu tiver a coisa tal. Aí a gente passa a vida inteira correndo atrás daquilo. E quando consegue, descobre que não é feliz, então precisa de outra coisa tal. Descobre que você pode comprar tudo que dizem que você precisa para ser feliz e você nunca vai conseguir ser feliz. Porque vai estar sempre lançando coisas novas. Não adianta, né? Tem vezes que a gente. Eu já falei isso. Eu preciso daquele vestido X ou daquela sandália X. Porque eu serei. É a sandália que eu quero. Eu achei ela linda. Ok, você pode comprar. Mas e quando lançar outra mais bonita? Tem gente que é assim, que fala, eu quero aquela. Eu já vi pessoas falando, né? Eu quero aquela
saia X ou aquela sandália X. Aí conseguiu. Não, mas agora eu preciso. Ela é tão linda, né? Eu preciso comprar agora a preta. Preciso comprar azul. Mas pra que ter tanto da mesma coisa? Entende? Você precisava daquilo, porque, nossa, sem aquilo você era o maior infeliz do mundo. Então você precisa daquilo. Quando você consegue, que você tem aquilo nas mãos, aquilo para de ser suficiente. Você quer a nova novidade que surgiu. E isso é muito triste, sabe? Isso é muito triste. E então eu comecei a perceber essas coisas e me fazer perguntas. Será mesmo que o que eu quero comprar é por mim? Ou porque as pessoas estão dizendo que eu tenho que comprar, senão eu vou estar perdendo? Quantas vezes a gente vê pessoas fazendo isso, né? Você tem que comprar ou você vai estar perdendo. Olha as novidades. E às vezes a gente quer estar na moda, né? A gente quer seguir todo mundo. Então, o que aconteceu nessa história do esmalte é que eu acordei. E quando eu acordei, sabe, do meu surto, eu acordei. Eu não sinto mais vontade de ter esse esmalte, entende? É isso que eu tô querendo dizer. Quando você sentir vontade de comprar algo, para pra pensar. Por que você quer isso mesmo? Realmente é porque você quer e tá precisando? Ou é simplesmente porque você viu em algum lugar, alguém usando, você viu propaganda em algum lugar, ou alguém disse simplesmente que você precisava, que você ia ficar muito bonita usando isso? Sabe, às vezes tem isso também. Quantas vezes, né, a gente vai numa loja, às vezes só pra acompanhar alguém e a pessoa aparece com alguma coisa e fala que ficaria lindo na gente. Teve uma vez que eu comprei, tá? Eu fui numa lojinha de roupas aqui da cidade e eu vi um macacão. E eu peguei o macacão e fiquei olhando. E a moça falou, esse macacão vai ficar lindo em você, era a vendedora. Aí eu vesti e amei. Não, gente, não foi porque a mulher tinha falado que ia ficar bonita, né? Nesse caso aí, realmente, eu vi antes dela me falar. E de fato eu usei bastante. Coitada, até rasgou de tanto que eu usei. Sabe, tem coisas que você olha e fala, isso aqui eu quero. É algo que eu quero, que eu tô precisando, eu vou usar. Só que tem coisas que as pessoas dizem que você precisa para ser feliz. Ou você coloca na cabeça que só vai ser feliz se tiver coisa tal. E às vezes leva a vida inteira num ciclo vicioso de compras, onde sua felicidade depende de cada coisinha nova que você for ter. Tá entendendo? Aí você compra o celular novo e você tá feliz da vida porque você comprou o lançamento, né? Aí comprou o lançamento dessa marca. Só que daqui a alguns meses essa marca vai lançar outro. Aí o seu já não é mais novo, aí você já fica triste, né? Porque você quer tá com a tendência, então você vai lá e fica entediado. Sendo que esse celular, quando você comprou, era a coisa mais maravilhosa para você. Você queria esse celular de qualquer jeito. Só que com o tempo ele deixa de ser, né? Ele não é mais algo novo, né? Passou, a novidade passou. Então você começa a sentir o desejo de querer outra coisa nova. E assim se torna um ciclo vicioso, onde você é feliz quando compra, logo vem o tédio, e você quer comprar outra coisa de novo, e vem o tédio, sabe? E isso nunca vai ter fim. Porque a verdade é que mentiram quando disseram que a gente precisa ter aquela coisa X para ser feliz. A verdade é que isso não vai acontecer. Sabe? Então era basicamente isso que eu queria trazer. Eu queria trazer esse relato para que pudesse, para ajudar você quando você sentir vontade de comprar algo e para quando eu puder olhar para esse vídeo eu me recordar também. Então é isso, gente. Uma abençoada semana. Que Deus abençoe todos nós e tchau!